Tem alguém com a câmera ligada aí? Tudo bem com vocês? Tudo bom, André? Seja bem-vinda. Tudo bem? Rony Celani. Tem alguém com a câmera ligada aí? É para aparecer normalmente essa câmera total minha aqui. Será que sou eu? Não. No modo de vídeo, tá certinho. Sejam bem-vindos mais a essa nossa live class aqui, né? Vamos segurar um pouquinho aqui para ver se volta ao normal, não é para ter... Olá, tudo bom, André? Seja bem-vinda. Salvo engano, deixa eu ver aqui. Rony Celani, eu acho que a tua câmera tá aberta aí, tá? Tem uma imagenzinha da tua câmerazinha aí. Ela deve estar ligada, você pode não ter câmera, mas ela fica transmitindo, por isso que tá, pelo menos para mim tá assim. Tem um espaço com fonezinho e cabelozinho vermelhinho, então eu acho que tem alguém com a câmera ligada, enquanto estamos tocando aqui The Piano Guys, para iniciar esse nosso preparo. Bom, a ideia dessa live class de hoje, como está acontecendo todas as sextas-feiras aqui, é de trazer assuntos, provas, questões, enfim, de mais variados tipos, cores e tamanhos aqui na nossa, no nosso site, aqui na ProAluno, né? Então, fizemos uma votação entre alguns assuntos colocados e o vencedor foi para a gente trabalhar com a parte de análise combinatória. É isso que a gente vai fazer agora. Eu queria ver só se a minha amiga... Deixa eu ver se apareceu alguém aqui. Ainda tem um sonzinho aí ao fundo. Pode ser que também o microfone dela esteja ligado. Tudo bem? Quem é o que está aí na plataforma ProAluno? Tudo bom, Nery? Seja bem-vindo, meu amigo. O que é que eu posso fazer para lhe ajudar por aqui? Coloco no modo apenas ouvir. Se pudesse me dar uma dicasinha onde na configurações, Fica abaixo do seu vídeo. Usar microfone. Usar câmera. Apenas ouvir. Não está encontrando isso aqui, não. Do lado do... Tem discussão. Ah, tá. Apenas ouvir. Encontrei. Pronto. Rapaz, falar com quem sabe, a gente vive aprendendo as coisas, né? Falar com quem sabe. Já a partir de agora, todas as minhas configurações serão desse jeito. Obrigado, meu amigo, mais uma vez. Pois então, vamos agora dar início ao a nossa live class. Daqui a pouco, para vocês que não sabem ainda, enquanto estiverem assistindo a aula, já faz aí o acesso também. Dose dupla. Estreia hoje do professor Guito, de português. Também vai fazer um aulão nessa parceria da gente aqui, assim. Guito, não sabia. Olha, já ia falar bem, viu? Eu já ia falar bem do Guito aqui. Não sabia que era ele aqui com essa plataforma ProAluno aí. Mas seja bem-vindo, meu amigo. Mesmo sem você estar podendo aparecer aqui, seja bem-vindo à nossa família da ProAluno. Pode ter certeza que vai ter muito sucesso. Se vocês quiserem participar dessa live class, já se cadastra logo aí, porque depois, seguido, o uso do porquês, né? O uso dos porquês é o assunto que o Guito vai falar daqui a pouco, tá certo? Na live class. Acabando a minha, ele deve dar um tempinho para o pessoal se ajeitar, para que possa começar também. Deixa eu parar aqui o Piano Guys, que já está de bom tamanho para a gente iniciar. Pronto!
eu estava começando a falar a respeito dessa nossa live aqui. Foram votados alguns assuntos, né? Tem 3 assuntos, mas também com a possibilidade de ter mais algum assunto até escolhido por vocês. E desses assuntos foi escolhida a parte de análise combinatória, é isso que a gente vai falar agora, dar uma visão geral do nosso assunto e, logicamente, não dá para deixar passar, trazendo algumas questõezinhas recentes. Normalmente eu peguei de 2017, 2016, acho que tem uma de um caso específico que eu gostaria de falar, mas um pouquinho mais para frente, mas tirando isso, são todas questões recentes de 2016 e 2017. Vamos começar? Bom, pessoal aí que está aparecendo, de vez em quando eu vou olhando aqui para ver quem está aparecendo. Qualquer coisa, coloca aí no chat sua dúvida, sua pergunta, mesmo que seja depois do que a gente está falando, tá? Eu volto sempre, estou sempre passando, estou sempre lendo as mensagens, enfim. Se ficar alguma dúvida, a gente está sempre à disposição. Pode ser sempre fácil alguma coisinha, mas a gente está sempre voltando, tá certo? Bora lá! Bom, o que significa a nossa parte? Boa tarde, Ronicelânio. Eu vou devagarzinho, daqui a pouco eu aprendo teu nome, tá, amiga? É amiga ou é amigo, por favor? Ronicelânio, eu acho que não sei. Estou na dúvida, por aí eu ia atrás agora. Mas fica aí a perguntinha para a gente. Primeiro slide, o material está à disposição de vocês aí. Análise combinatória, ela estuda o cálculo de uma quantidade de maneira de um determinado evento acontecer. Você pode, qualquer situação apontada nas nossas questões. Por exemplo, a questão me fala que só arrumar aqui um pouquinho. Senha de uma determinada situação. Pronto, essas senhas pode ser dado uma ideia de evento. Tendo os números 1, 2, 3 e 4 e 5, quantas senhas de 3 dígitos eu posso fazer com números diferentes? Pronto, essa senha será o meu evento. Eu digo assim, forme uma comissão com 3 policiais, sabendo que um deles tem que ser um homem, tá? De um grupo que ele der, sei lá, de 5 homens, 5 policiais homens, 5 policiais mulheres. Uma palavrinha que é até interessante que a gente vai falar daqui a pouco. Calcule a quantidade de anagramas. Falou em análise combinatória, tá? Só para você ficar atento a essa situação. Falou em anagrama, falou em análise combinatória. Eu ainda não estou, meu amigo Runieri ainda está presente, a gente vai ter que ver alguma coisa aqui, porque eu ainda não estou precisando de uma aula de tablet aqui, porque o meu não está muito legal, acho que vou trocar até ele. Então, veja, em todas as situações, diversas outras, e nós vamos exemplificar isso quando a gente for olhar as questões, sempre quando a questão te der uma situação, uma ideia, um enunciado que fale da quantidade de maneiras de um determinado evento acontecer, da quantidade de possibilidades, uma quantidade de senhas, uma quantidade de comissões, tudo que se refere à quantidade que a gente precisar contar, ou seja, problemas de contagem, alguns editais trazem assim, nós estamos falando da parte de análise combinatória. Bom, a partir disso, a gente divide mais ou menos a parte da análise combinatória nesses 3 tópicos. O princípio fundamental da contagem, o arranjo, a combinação e a permutação. Vamos falar rapidamente cada um deles e depois ver alguns exemplos, tá certo? Vamos para cá, vamos falar um pouquinho do meu princípio fundamental da contagem. O nosso PFC, o nosso PFC, princípio fundamental da contagem. O que é que diz o princípio fundamental da contagem? Pegando até aquela ideia, né, da senha. Se eu imaginar que o meu evento é uma senha, como eu coloquei aquele exemplo, tendo os números 1, 2, 3, 4, 5,
Calcule a quantidade de senhas que eu posso ter de 3 dígitos com números diferentes, com números distintos. Imaginando dessa maneira que o meu evento seria encontrar essas senhas, o que é que me fala o princípio fundamental da contagem? Que se eu pegar um determinado evento, deixa eu até mudar a coisinha, um determinado evento, e esse evento eu separar em partes, ainda não me acostumei aqui, às vezes não pinta quando eu quero, tá? Separar o evento em partes e calcular a quantidade de cada partezinha pelo meu princípio fundamental da contagem. O que é que ele me diz? Que pegando esses valores dessas partes e multiplicando, eu tenho a quantidade do meu evento. Não saiu legal não, PH. Pronto. Vamos para cá. Imagine esse caso que eu disse para vocês das senhas, tá? Das senhas. Eu tenho uma senha com 3 dígitos. 1, 2 e 3. Ou seja, para o meu princípio, a senha é o meu evento completo. Mas eu posso pegar nesse meu evento, separar ele em 3 partes. Na primeira parte, que é o primeiro dígito. Na segunda parte, que é o meu segundo dígito. Na minha terceira parte, que é o meu terceiro dígito. Ou seja, a minha senha está sendo separada em 3 dígitos. 3 algarismos, 3 possibilidades que eu vou ter que ter. Pronto. A partir daí, eu analiso cada parte. Eu vejo de quantas formas eu posso ter o primeiro dígito, de quantas formas eu posso ter o segundo dígito, de quantas formas eu posso ter o terceiro dígito. De acordo com a regra que pode dizer, eu quero números diferentes, é um número maior do que 400, eu quero que seja ímpar. A questão, o enunciado vai te dizer como é que vai fazer esse cálculo. Fez esse cálculo, calculou a quantidade de possibilidades para cada partezinha dessa. O princípio fundamental da contagem diz, se você calcular essas partes, ao final, para você ter o total dessa quantidade, você multiplica esses valores. Tá certo? Então, ele diz assim, eu quero que você encontre uma senha de 3 dígitos, com os números de 1 a 5, todos diferentes. Eu posso pensar assim, bom, para o primeiro dígito, quantas possibilidades, quantos números eu posso botar? Pode ser qualquer um deles, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Ou seja, são 5 possibilidades. Perfeito. Passamos para o segundo dígito, uma próxima parte. Ele me diz, caso tenham que ser distintos, então, peraí. Se eu tenho 5 números na minha primeira opção e um deles eu coloquei, não me interessa qual. Qual é a senha, não me interessa. O que me interessa é a quantidade de senhas. Então, eu penso assim, no primeiro dígito eu tenho 5 possibilidades, mas eu não coloquei um deles foi embora. Ou seja, sobram quantas opções, quantos números eu posso colocar nessa parte. E para a gente acabar, olha o cucuruto. Vou para o meu terceiro dígito. São números totalmente diferentes. Ele quer números diferentes. Então, eu tinha 5 lá no começo. No primeiro dígito, eu coloquei 1, fiquei com 4 para a minha segunda posição. Coloquei mais 1 no segundo dígito. Sobraram quantas possibilidades? 3. Assim, sem saber nenhuma. 60 senhas com essas possibilidades. Ou seja, com números falados entre 1 e 5, de 1 a 5, sem haver repetição, com números diferentes. Tá certo? Se você quiser tentar, fica bem à vontade. Vai pegar a caneta, olha, rabisca lá. Você vai chegar com certeza nessas 60. Logicamente, não é essa a nossa intenção. A intenção sempre é calcular a quantidade sem ter que fazer todos os resultados. Já imaginou? Fazer todos os 60? Bom, partindo desse nosso
princípio, o nosso princípio fundamental da contagem traz a seguinte situação. Pretende-se criar uma senha de 5 dígitos. Está me dando aqui. Pronto. Nesse momento, essa senha de 5 dígitos é o nosso evento. É isso que eu vou querer descobrir, utilizando as letras do nome Ícaro. Sabe-se que cada letra deve ser usada uma única vez e que a primeira e a última letra da senha deve ser uma consoante. Deixa eu dar um stop in the name of love rapidamente. Sempre nas ideias do princípio fundamental da contagem, ou seja, você pega um evento e separa em partes, em alguns casos, ele dá algumas regras, algumas imposições, algumas informações que você precisa cumprir. Primeiro, nesse caso, eu não posso ter letras repetidas, é uma única vez. Além disso, a primeira e a última letra dessa senha tem que ser uma consoante. Vamos seguir essa regra. Olha agora a quantidade máxima de senhas diferentes que você pode criar é pronto. Está falando de quantidade. Você não vai querer saber quais são as senhas, e sim a quantidade. Você vai ter que contar. Falou em contar, em contagem, análise combinatória. Vamos lá para a nossa telazinha? Vamos para cá. Vou apagar aqui. Bom, novamente, nós temos aquela ideia das senhas, né? As senhas é que eu vou querer descobrir. Ele me disse que essa senha tem 5 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu abrir aqui, porque eu preciso ficar acompanhando também as questões. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Não esqueci de abrir antes de começar a aula. Pronto. Ele me disse, né, que essa senha vão ser formadas com as letras da palavra Ícaro. Tá aí. Ícaro. Essa é a palavra que eu quero, né? Ícaro. Pronto. Beleza. Só que, primeiro, uma única vez cada letra vai aparecer e eu preciso ter a primeira e a última letra começada por consoante. Olha qual é a ideia. Primeiro, vou pensar a minha senha em 5 partes, calcular cada parte. Princípio fundamental da contagem. 2. Começo a partir dessa informação que ele me deu. Já imaginou se eu não começo pelas pontas, ou seja, pelo primeiro ou pela última posição? Pode ser que nesse meio, nesses 3 espaços faltantes, eu colocasse uma consoante. Não posso. Ele me dá uma regra que eu preciso cumprir. Que regra é essa? A inicial, a primeira, e a última tem que ser uma consoante. Então, eu vou começar por aqui. Vou começar pela primeira. Pessoal, lembrem sempre da seguinte situação. Bom, peraí. Quantas, não me interessa quais são, quantas possibilidades nós podemos ter para a primeira posição? 5. 2. Por que 2? Porque a questão me diz que tem que se começar por uma consoante. Agora eu estou com ela aqui. Então, quantas consoantes eu tenho? Eu tenho 2. Vou para cá, ó. Vou para o outro lado. Ele diz que a primeira e a última letra da senha tem que ser uma consoante. Olha o cucuruto. Quantas consoantes eu tenho para a palavra Ícaro? 2. Só que, como eu já trabalhei com a primeira letra e uma delas ficou lá, a outra vem para cá. Só existe uma possibilidade. Coloquei as 2. Sobraram quem aqui no meio? As vogais. Quantas vogais eu tenho? São 3. Não posso repetir as letras, né? Uma única de cada vez, Então, eu vou pensar, para essa posição aqui, eu tenho quantas letras? Quantas possibilidades? 3. E para essa daqui?
Hein? Bom, eu tinha 3. Coloquei uma, fiquei com 2. E para a última, tinha 3. Já coloquei essa, sobrou 1. Pelo nosso princípio fundamental da contagem, preciso, com esses valores das partes, multiplicar. 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12, vezes 1, 12, vezes 1, 12 é a nossa resposta. Tem isso aí? Tem? 12. Olha que lindo e maravilhoso. Está bem aqui, ela aqui. Está bem aqui. Tranquilo? Vamos ver? Tem mais um aqui para a gente treinar. Olha só. Ana, Beatriz e Carlos são adultos. Laura e Júlio são crianças. E todos vão viajar em um automóvel com 5 lugares, sendo 2 na frente e 3 atrás. Dos adultos, somente Carlos não sabe dirigir. As crianças viajarão atrás, mas Júlio faz questão de ficar em uma janela. Um número de possibilidades diferentes. Opa! Stop in the name of love. O número, a quantidade de maneiras diferentes. Análise combinatória. Pelas quais essas pessoas podem ocupar os 5 lugares do automóvel é análise combinatória novamente. Tá? Vamos para cá. Exemplo 2. Bom, o meu carro, fala, né? É um automóvel, né, de 5 lugares. Eu tenho 2 na frente e 3 atrás. Vamos representar direitinho o nosso carro, né? 2 na frente e 3 atrás. Bom, logicamente quem vai dirigindo são os adultos, né? Então vamos imaginar que isso aqui saiu da direção. Eu estava até fazendo um negocinho assim, ó. Opa, não, isso aqui não é verdade. Tem que ser. Aqui eu vou botar um número, né? Aqui. Pronto, que negócio lindo. Um maior valor esse meu desenho. Cada um pior do que o outro. Na direção, estou lá na direção. Quem é que vai poder dirigir? Pode dirigir com alguma das crianças? Não pode. Então eu tenho 3 adultos. Vamos cumprir as regras que ele está me colocando. Eu tenho que cumprir. Então, um dos adultos vai dirigir. Peraí, pega. Mas lá está dizendo que o Carlos não sabe dirigir. Lindo e maravilhoso. Quantos vão poder dirigir esse carro? 2. Lindo e maravilhoso. É isso aí. 2. Vou para outra posição aqui do passageiro, né? Do passageiro. Sou um passageiro, ando sem parar. O Gui tá um violão da zorra, viu? Eu sou só um enganador. Mas o Gui tá tchutchuquinho na melhor qualidade, só nas violas. Tá? Ó, quem pode ser passageiro? Ele diz lá também, né? Ó, dos adultos, as crianças viajarão atrás. Então, eu tinha 3 adultos. O Carlos não poderia dirigir. Então, um desses 2 está dirigindo. Só que, de passageiro, o Carlos pode ir de passageiro? Pode. Então, eu tinha 3. Coloquei um na direção, sobram quantos? 2. O outro adulto, que eu não sei nem quem é, não me interessa, tá certo? Vem aqui para ficar com as criancinhas no assento 1, no assento 2 e no assento 3. Vamos pensar um pouquinho. O Júlio tem que sentar, ele diz, né? Faz questão de ficar em uma janela, que seria aqui ou o caso 1 ou o caso 3. Olha o pensamento. Vamos esquecer um pouquinho o Júlio. Pessoal, quantas pessoas podem sentar no meio? Bom, eu tenho 3 crianças. 3 crianças. Certo? Aliás, perdão, 2 crianças. Laura e Júlio. Perfeito. E mais um adulto. Eu tinha 3 adultos, fiquei 2 na frente, e outro adulto veio para trás, vai ficar no meio das plantas. São 2 adultos e uma criança. Pessoal, nessa posição do meio, pode ser Júlio?
Negotorf, PH, não vou pôr. Negotorf, pode não, o Júlio quer ficar na janela, ele não chegou cedo, ele quer ficar na janela. Ou seja, quantas possibilidades eu tenho para pessoas no meio? É um adulto e a criança, a Laura, duas. Vou para janelas agora. Agora sim, nessa janela aqui pode ter o Júlio. Só que eu tinha 3 para sentar atrás, um deles eu sentei no meio, sobram quantos? 2. O Júlio e um dos que sobraram. E por último, sentei um dos 3 no meio, sentei um outro numa das janelas, sobra uma. Lindo e maravilhoso. Pelo princípio fundamental da contagem, pelo nosso PFC, eu multiplico todo mundo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 1. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Gabarito da nossa questão. Ui, mas tem aqui, graças a Deus. Jesus Maria José ajudando. Obrigado, obrigado. Deu certinho. Tchutchuquinho da melhor qualidade? Pronto, princípio fundamental é isso. No nosso próximo passo, a gente vai falar um pouquinho agora do arranjo e da combinação. São 2 casos bem parecidos que a gente tem que ter um alerta especial. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui na nossa telazinha em branco. Deixa eu apagar aqui. Tchutchuquinha. Arranjo versus combinação. Bom, qual é a ideia desses 2 casos aqui? Trabalhar com o arranjo ou a combinação. Primeiro, a questão vai me dar uma quantidade N de escolhas. Só que dessa quantidade N, eu só vou escolher P. Onde é que está vindo essas letras? Eu vou entender aqui agora. Imagina o seguinte. Temos atualmente, 100 alunos cadastrados no site da ProAluno em aulas do professor PH. Vamos sortear entre esses alunos 3 cursos gratuitos. Ou seja, quantas opções eu tenho? 100, são 100 alunos. E eu preciso escolher quantos? 3. Então, 100 para escolher 3. O nosso N seria igual a 100, o nosso P seria igual a 3. Quero formar uma comissão com 4 pessoas dentro de um condomínio com 50 moradores. Pronto. O meu N é 50, a quantidade de opções que eu tenho, mas eu quero escolher quantos? 4. O meu P será igual a 4. Vai formar uma comissão de uma reforma do condomínio. Então, e essa situação a gente entende N como P. Em ambos os casos, seja no arranjo, na combinação, eu trago a mesma ideia. O N para o P. Tá? O N para o P. Certo? Ocorre que, mesmo tendo a mesma quantidade, nós faremos cálculos diferentes para arranjo e combinação. Vamos para cá. Vou colocar 2 exemplos aqui para vocês. O primeiro, vamos pensar nas placas de um carro. E numa outra, uma salada de frutas. Vamos fazer uma salada de frutas aqui. Pessoal, imaginem a seguinte situação. Eu tenho as letras A, E, I, O e U, 5 letras, para formar placas de carros de uma determinada região, de um determinado estado. Ou seja, a placa do carro são 3 letras. Só para a gente aí, quantas opções eu tenho? 5. N igual a 5. Para escolher quantos? 3.
P igual a 3. Então, eu tenho uma situação de 5 para 3. Lindo, maravilhoso. Imagine agora uma outra situação. Eu tenho laranja, abacaxi, mamão, pera, só para ter letras diferentes, e uva, para formar uma salada de frutas, onde eu quero escolher 3 frutas. Ou seja, eu tenho 5 frutas, n igual a 5, e quero escolher para fazer a minha salada 1, 2, 3. Parece, denorexia. Parece, mas não é. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Não é a mesma coisa. Um é caso de arranjo, outro é caso de combinação, e eu vou provar. Olha só. Se a gente imaginar, eu posso formar, e aí vocês já pensam aí, em uma placa A, I, U. Posso formar pelas minhas regras? Posso, não? Placas de um carro são 3 posições, eu tenho 5 para escolher. Uma das placas é essa, não? A, I, U, PH. Mas você disse que não é para saber o resultado, por enquanto, só para a gente entender. Não vamos fazer. Aqui é só para a gente saber a diferenciação entre arranjo e combinação. Deixa eu pensar o seguinte. Está aí a minha placa, correto? A, I, U. Eu vou trocar a ordem dessas letras. Vou botar assim. I, A, U. Troquei a ordem, meu povo. Trocou, PH. Trocando essa ordem, eu estou gerando a mesma placa ou uma placa diferente? É uma placa diferente. É um outro carro que vai ter essa placa. Com as mesmas letras, mas na hora que eu mudo a placa de posição, as letras da placa de posição, gera uma nova placa. Uma placa diferente. Segurei isso, segurei. Vamos para as frutas. Para as frutas que eu gosto, né? Eu vou formar uma fruta com, então o vermelho para ficar bonitinho que nem o outro, laranja, abacaxi e uva. Pode ser a nossa fruta? Pode, pega. Pode ser. Você me deu 5 frutas, laranja, abacaxi, mamão, pera e uva, beleza. Você formou uma com laranja, com abacaxi e uva. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou trocar a ordem. Eu vou fazer agora uma salada com uva, com laranja, mesmas frutas, tá? Mesmas frutas e mesmas letras. Lógico que se eu mudar uma fruta ou mudar uma letra na placa, é uma outra placa. A ideia é você fazer essa mesma situação com os mesmos resultados que você escolheu. Pessoal, a salada de baixo é diferente ou é igual da salada de cima? É igual. Pronto. Aqui está a grande charada de uma questão de arranjo e combinação. Toda vida que nós entendemos que nós vamos pegar uma quantidade N, para escolher uma quantidade de P, de que N menor do que P, nós estamos na linha do arranjo e da combinação. Daí nós precisamos, através do enunciado, decidir. Vamos trabalhar com arranjo? Vamos trabalhar com combinação? É você que precisa decidir. Tá certo? Caso você escolhendo um resultado qualquer, trocando a ordem e gerar um resultado diferente, estou falando de arranjo. Caso você encontre um determinado resultado, você crie um determinado resultado, pega esse resultado, troca a ordem desse resultado e gerar o mesmo resultado, você está falando de combinação. Ok? Tranquilo? Vou deixar isso aqui gravadinho, porque eu posso ter que voltar. Deixa eu abrir um outro quadrozinho. A partir disso, calcular por enquanto, eu só sei separar, diferenciar o arranjo da combinação. No caso, agora eu preciso calcular. Vamos ver que eu cheguei na prova, peguei. Ah, rapaz, realmente é análise combinatória. Ah, não, esse caso aqui é combinação. Mas eu não sei calcular, não. Eu identifiquei até análise combinatória, combinação, mas se eu não souber calcular, companheiro, morreu Maria Praia, the house is down. The house is down. Morreu.
Vamos para lá, vamos para cá. Sempre quando eu tiver o arranjo, eu farei arranjo de N PAP. É arranjo de uma quantidade N para escolher P. Eu faço arranjo, perdão, é o N fatorial sobre N menos P fatorial. Para a minha combinação, mesma ideia, combinação de N, para escolher P, combinação de N PAP, o cálculo logicamente é da diferente. N fatorial, P fatorial, vezes N menos P fatorial. Aqui cabe um detalhezinho, é o detalhe do fatorial. Fatorial. Escrever aqui mais rápido. O que vem a ser fatorial? A definição ela é um pouquinho complicada, mas o que se faz é bem fácil. O fatorial diz que é a multiplicação de um número por todos os seus antecessores, entrando, incluindo o próprio número e excluindo o zero. Que é isso? Peraí, é só isso que a gente precisa fazer. Se ele por acaso pediu, o símbolozinho é esse, né, que a gente colocou, é a exclamação. Será, por exemplo, 4 fatorial. É o produto, a multiplicação de todos os seus consecutivos do 4, perdão, os antecessores do 4, até, sem contar o zero, contando com ele mesmo. Ou seja, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso é 24. Quanto é 6 fatorial? É 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Que é esse aqui, se você multiplicar, vai dar 720. Ok? Por aí vai. Quanto é 10 fatorial? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E por aí vai. Tá? Então, olha só, por aquele nosso exemplo, o N é igual a P, o N é igual a 5, o P é igual a 3. O P é igual a 3. E aí? E aí? Vem para cá. Quem é que vai ser o arranjo? É 5 fatorial sobre 5 menos 3. 5 menos 3, 2. 2 fatorial. 5 fatorial seria quem? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é 120. Divido por 2 fatorial. É 2 vezes 1, que é 2. 120 dividido por 2, 60. Uma das formas até, e esse aqui é interessante, vou aproveitar o exemplo aqui para a gente trabalhar. Existe até métodos bem parecidos com isso, mas a gente já mostra um. Se você tem o seu, pode ir tranquilo, vai utilizando. Que é para, ao invés, você já imaginou se você tiver, por exemplo, 10 fatorial, agora se 6 fatorial de 720, 10 fatorial vai passar de uma carrada, vai ser um número bem grande. Tá? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, você demoraria demais para calcular. Nesses casos, você faz essa regrazinha, como eu vou fazer agora na combinação. A combinação, aqui no nosso caso, da questão anterior, combinação de 5 por 3 é 5 fatorial, 3 fatorial, vezes 5 menos 3, 2 fatorial. A ideia aqui que você precisa ter é o seguinte, você vai desenvolver o numerador, o fatorial que está no numerador, que sempre vai ser o maior, até o maior dos denominadores. O meu numerador tem fatorial 5, maior do que o meu denominador tem fatorial 3. Então, eu vou desenvolver o 5 até chegar no 3. Assim, ó. Perdão. 5 vezes 4
vezes 3 fatorial. Parei aí. Por que, PH? Vem para cá. É 3 fatorial que eu posso simplificar esse 3 com esse 3. Vezes 2. 2 fatorial é 2. 5 vezes 4, 20, dividido por 2. Olha agora como é bem interessante a ideia. Veja que a questão te traz dois valores iguais, o n igual a 5 e o p igual a 3, onde, através de resultados diferentes, através de cálculos e através de análises diferentes, me dão resultados diferentes. Um é arranjo, outra combinação, partindo do mesmo número, n igual a 5, p igual a 3. Por isso é tão fundamental que você consiga diferenciar o arranjo. Ixi, Maria, eu pensei que ia ficar só não forma não, né? O arranjo da combinação é fundamental. Antes de a gente passar para o exercício, vamos ver uma bem tchutchuca da qualidade falando do meu fatorial. Se n fatorial é todo esse cálculo aí, qual é o valor de n? Pelo amor dos meus filhinhos. Pelo amor dos meus filhinhos, não calcular isso aí não, viu? Não calcular não. Bom, 17, 18, 19, 20, quem vai ser o meu n? Pela regra do nosso fatorial, n fatorial é o próprio n, multiplicando todos os seus antecessores e chegando a 1. Deixa eu perguntar a vocês, eu posso ter o n sendo igual, por exemplo, a 13? Se esquece até as alternativas. Não, PH, não dá. Por quê? Porque tem um número maior do que ele, 17. Será que é 17 fatorial? Para ser 17 fatorial, tem que estar 17 vezes 16 vezes 15, 14, 13, até chegar a 1. Carinha de emoticon. Vamos dar uma olhadinha. Vamos para cá. Para isso aqui. No nosso exemplo, 1, 2, 3. Bom, ele está me dizendo aqui que o n fatorial é 11 vezes, depois eu boto as potências, 7, 17, 13, 5, 2, 3. Pronto. 7 ao quadrado é 5 ao cubo, 2 elevado a 16 e 3 a 8. Então vamos lá, vamos tentar descobrir quem é esse n. O maior dos meus números é o 17. Então bora para cá, 17. Também para baixo. Se fosse n fosse igual a 17, o 17 fatorial seria 17 vezes 16. Bom, eu não tenho 16, mas eu posso arrumá-lo. 16 é 2 elevado a 4. 16 é 2 elevado a 4. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho 2 elevado a 16. Vou tirar 2 elevado a 4. Dos 16 eu tiro 4. Sobram 12. Pronto, formei. Formei o meu 16. Vou continuar. 17 vezes 16 vezes 15. Bom, 15 eu não tenho, mas eu tenho 5 vezes 3. Daqui eu vou tirar um 5. Vai ficar 5 ao quadrado. Daqui eu vou tirar o 3 oitavo, vai ficar 3 elevado a 7. Tirando um de cada, 5 vezes 3. Uia. Vamos um pouquinho mais rápido agora. 14. 7 vezes 2. Vou tirar esse 7zinho daqui, vai ficar só um 7. E vou tirar um daqui, vai ficar 11. 14. Vezes, opa, esse aqui eu tenho 13, ó. O 13 eu já tenho. Beleza. Vezes 12. Bom, 12 é 4 vezes 3. 4 vezes 3, então eu faço. Vou tirar um 3 daqui. Vou ficar com 3 elevado a 6. E vou tirar o 4 daqui, que é 2 ao quadrado. Então, ao invés de ter 2 elevado a 9, vou tirar 2 ao quadrado. Vai ficar 2 elevado a 9.
4 vezes 3, 12. Olha o 11 aqui aparecendo. Beleza demais, traz direto o 11. Chuquinha, não? Fica bem o conceito do nosso fatorial. 10, 5 vezes 2, né? 10 é 5 vezes 2. Tiro daqui, fica só 5. E daqui fica só 10. Vou afastar um pouquinho que eu vou usar mais vezes aqui. 10 elevado a 8. 2 elevado a 8, 10. 9 é 3 ao quadrado. Também vou tirar daqui e trazer para cá, aqui para o lado. Tira 3 ao quadrado, fica 3 a quarta. Lindo, maravilhoso. 9. 8 é 2 ao cubo. Então, se eu tenho 2 elevado a 8, tira 2 ao cubo, fica 2 elevado a 5. 8. Olha o 7 aqui, ó. Lindo e maravilhoso. Eu tinha um 7 aqui ainda sobrando. 7. 6, 2 vezes 3. Então, eu tiro de 1 daqui, fica 3 ao cubo. Tiro de 1 aqui, fica 2 a quarta. 6. 5, está aqui ele, 5, sobrando ainda, ó. 5. Vezes 4 é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, tira de 2 a 4, fica 2 ao quadrado. 4. Vezes 3, vou tirar um 3 daqui. Fica 3. Vou tirar mais um 2 daqui, fica 2. Vezes 1. Então é 17 PH? Não, não é 17 fatorial. Por quê? Porque sobrou esse 2. Vou até botar de outra cor, para que não fique marcadinho como a gente colocou. Sobrou esse 2 e sobrou esse 3 ao quadrado. Quanto é 2 vezes 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9 vezes 2. Olha, macho, é o 18. Então, toda essa soma, perdão, todo esse produto que ele me deu, vai ser tudo isso, só que lá na frente vai ter quem? O 18. Seria 18 vezes 17, logo o meu N seria 18 fatorial. Lindo e maravilhoso. Gabarito 18 fatorial. Vamos agora para, depois dessa questãozinha tchutchuquinha, para as nossas questões de arranjo e combinação. Um fazendeiro possui 8 tipos de semente para plantar. Porém, apenas 4 podem ser plantadas ao mesmo tempo. As possibilidades que ele tem de escolher 4 tipos de semente sem ocorrer repetição está descrito na alternativa. Vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar. Quantos tipos, quantas opções eu tenho? 8. Só que ele até diz, escolher 4. São 8 para escolher 4. Entra na ideia de arranjo ou combinação. Para vocês, isso é arranjo ou combinação? Carinho de emoticon. Vou pensar. Imagine que eu tenho 8 tipos de semente numerados de 1 a 8. Será que se eu escolher a semente 1, 2, 3 e 4 nessa sequência, e escolher a sequência 4, 3, 2, 1, mudando a ordem, serão os mesmos tipos ou serão tipos diferentes? Mesmo. Se é mesmo tipo, combinação. Combinação. Nós teremos então a combinação de 8 para escolher 4. Lindo e maravilhoso. Bora lá? Vamos trazer para cá, deixa eu apagar tudo. A combinação de 8, 4 a 4 é 8 fatorial sobre o P, 4 fatorial, vezes 8 menos 4, 4 fatorial. Então, vou desenvolver aqui, ó, é o 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Parei aqui. Pega, corta com qual dos dois? O que você quiser. O outro você desenvolve. 4 fatorial vezes 4
vezes 3, vezes 2. E o vezes 1, PH, não precisa, porque é 1. 1 vezes qualquer coisa é o qualquer coisa. O que é que eu faço? Ó, corta o 4 com o 4. Ajuda aí, ó. 4 vezes 2 dá 8. Lindo e maravilhoso. 6 dividido por 3 dá 2. Isso vai ficar 7 vezes 2, 14, vezes 5, 70 maneiras que eu posso ter para escolher essas sementes. Portanto, olha, macho, ela aqui, ó, que lindo e que maravilhoso. Tchutchuquinha demais. Gabarito da nossa questão, letra C. Vamos para a próxima? Em um colégio, os alunos irão eleger o diretor, o vice-diretor e o tesoureiro dentre os 20 professores do colégio. Eu quero escolher 3 funções. Vou escolher dentre quantos? Dentre 20. Eu tenho 20 opções, os 20 professores para escolher 3. Arranjo ou combinação? Vamos pensar assim. Dentre os professores, eu escolhi o Kerginaldo como diretor, o Jonovaldo como vice-diretor, o Melquias como tesoureiro. Tá? Eles fazem parte desses 20 professores. Se eu trocar a minha ordem, eu vou escolher o Jonovaldo como diretor, o Kerginaldo como vice-diretor e o Melquiades como tesoureiro. Eu teria o mesmo grupo ou um grupo diferente? Cuidado agora, o mesmo grupo até mas com funções diferentes. Portanto, o resultado vai estar diferente. Quem está mandando não é mais o Kerginaldo, quem está mandando é o Jonovaldo. Portanto, grupos diferentes. Eles têm, digamos, formas diferentes nesse caso. Portanto, arranjo de 20 para escolher 3. Lindo, maravilhoso. Bora para cá? Cabe mais aqui. Essa aqui é a 4, né? Essa aqui, qual foi quem fez assim? Essa daqui é a 4. E essa aqui é assim. Arranjo de 20. 3 a 3. A única coisa que eu preciso saber, ó, é 20 fatorial sobre 20 menos 3. 20 menos 3, 17. Isso vai ser, posso aplicar essa mesma regra, tá? 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 fatorial sobre 17 fatorial. Corta o 17 fatorial com 17 fatorial, 19 vezes 18. 20 vezes 19 dá 380. 380 vezes 18. Deixa eu fazer aqui só um pouco mais rápido para ganhar, né, mais tempinho aqui. 380 vezes 18. 6.840. Tem isso aí? Tem? Olha que tem, rapaz. Rapaz, então, eu estou errando nenhuma. Ó, que beleza. Não estou errando nenhuma. Tranquilo? Vamos lá, tem mais aí? Supondo que nesta delegacia trabalham 11 agentes policiais, sendo 7 policiais do sexo masculino e 4 policiais do sexo feminino. E que a equipe de investigação que será montada deverá ser composta por 6 agentes policiais, sendo pelo menos 2 desses agentes do sexo feminino. Determine o número de possibilidades distintas, análise combinatória, de que a delegacia terá para montar a equipe de investigação. Vamos lá. Vamos primeiro aqui coletar os dados, tá? Vamos coletar os dados primeiro aqui.
São 6, né? São questão número 6, perdão, questão número 6. A questão me fala que são 11 agentes, sendo 7 homens, 7 policiais masculinos e 4 mulheres, 4 femininas. Eles querem formar um grupo, né, uma comissão não, é uma equipe de investigação com 6 agentes. Sendo que desses 6 agentes, ele quer, no mínimo, 2 mulheres. Não é isso? Pelo menos 2 mulheres. Primeiro de tudo, vamos pensar um pouquinho. Digamos que, esquece até o pelo menos, eu tenho 11 pessoas, esquece até as mulheres, quer dizer. Eu tenho 11 agentes, quero escolher 6. E você arranja a combinação? Isso é combinação. A ordem não vai importar. Pode escolher o nome dos agentes aí. Em vez de 7 forem 3, ou em vez de 6 forem 3. Muda a ordem deles. É a mesma equipe. Não importa a ordem de sua escolha. Portanto, combinação. Só que aqui a gente tem que fazer alguns casinhos. Guardei a combinação aqui no cucuruto. Como ele quer 6 agentes, com pelo menos 2 mulheres, quais são os casos, quais são as formas que eu posso ter essa situação? Bom, com pelo menos 2 mulheres, sobram então lugares para 4 homens. Concordam comigo? 2 mulheres com 4 homens, eu formei os meus 6. É a única possibilidade? Não. Veja que ele fala em pelo menos 2. Pode ter mais? Pode. Pode ter menos? Não. Menos não pode. Tem que ter mais. Então, pode ter 3 mulheres e 3 homens, totalizando 6. E eu posso ter também 4 mulheres e 2 homens. Posso ter mais? Não, mas não, né? Por quê? Porque eu só tenho 4 mulheres. É o máximo que eu posso ter, são 4 mulheres. Não dá para eu inventar mais não, tá? A ideia, e aqui é bem legal, porque dentro da parte da análise combinatória, existe um negocinho que nós precisamos falar, rapidamente a gente vai utilizar, que é o princípio multiplicativo, que nada mais é do que o nosso PFC. Porém, existe também o princípio aditivo. E o que é que isso quer dizer? A situação é a seguinte. O multiplicativo nada mais é do que o nosso PFC. Ou seja, se você pegar um determinado evento, ficar maiorzão aqui, pegar o nosso evento, separar em partes, calcular cada parte, ao final eu multiplico. Princípio multiplicativo. Porém, existem casos em que, com esses resultados, ao invés de multiplicar, eu vou somar. Princípio aditivo. Guardo o princípio aditivo que eu já volto daqui a pouco nele aqui assim. Então, olha qual é a ideia. Vou analisar cada caso desses aqui embaixo. Eu vou calcular aqui para as mulheres. Eu tenho 4 mulheres para escolher 2. Combinação de 4, 2 a 2. Eu vou deixar o cálculo para vocês, tá? Isso aqui vai dar 6. Pode fazer o cálculo aí, tá? Depois, eu tenho 4 homens para escolher dentre quantos? 7. Combinação de 7 para escolher 3. Isso aqui vai dar 35. Segura as pontas. O pensamento agora é, pessoal, a minha equipe tem que ser formada por quantas pessoas? Tem que ser formada... Eu errei um detalhezinho aqui. Não vai mudar o resultado, porque aqui é 7, 3 a 3, é 7, 4 a 4, mas vai dar o mesmo resultado. Pode olhar. Certo?
Isso. Pessoal, pensem o seguinte, olha o detalhe aqui para gente. O meu grupo ele vai ser formado por 6 agentes. Quando eu calculo as mulheres, combinação de 4, 2 a 2, eu formei meu grupo? Não, eu formei uma parte, a parte das mulheres. Quando eu fiz o cálculo dos homens, eu calculei a equipe completa? Não, eu calculei a parte dos homens, parte. Para que eu monte a minha equipe com 6, o que é que eu preciso fazer? Calcular a parte. E pelo princípio fundamental da contagem, eu multiplico os seus resultados. Portanto, isso aqui é multiplicação. 6 vezes 35 vai me dar 210. Vou fazer agora todos eles, ó. Agora são 3 mulheres e 3 homens. Combinação, de 4 para 3. Isso aqui vai me dar 4. E combinação de 7, 3 a 3, também vai dar 35. Multiplico os resultados, isso aqui vai dar 70 vezes 2, 140. E por último, 4 mulheres e 2 homens, é combinação de 4, 4 a 4. Combinação de 7, 2 a 2. Vezes, combinação de 4, 4 a 4 é 1. Vezes, 7, 2 a 2 dá 21. Pronto. Aqui abre um parênteses no seu caderno, para algumas regrazinhas que eu vou passar para vocês com base até nesses cálculos que vocês vão fazer. Sempre que o N for igual ao P, como é nesse caso, a combinação é igual a 1. Ok? Sempre quando o N for igual ao P, 4, 4 a 4, 3, 3 a 3, 7, 7 a 7, sempre a combinação vai dar igual a 1. Quando você tiver uma combinação em que os números são consecutivos, 3 e 4, 6 e 7, 9 e 10, o número sempre vai ser o número do maior, portanto 4. Ok? E em último caso, quando eu tenho duas combinações em que a soma dos P's dá o N, eles têm o mesmo resultado. Então, por exemplo, combinação de 7, 2 a 2 é a mesma coisa que a combinação de 7, 5 a 5. Por quê? Porque 2 mais 5 dá o meu 7. Tá bom? Então, regrazinhas que podem facilitar até fazer o teu cálculo um pouco mais rápido. Serviu para mim aqui, esses cálculos eu não tinha feito, mas serve para mim para facilitar, para a gente ganhar tempo na hora da prova. Agora, o que estava guardado aqui? O meu princípio aditivo. Veja, eu calculei e eu encontrei 3 casos. 2 homens e 4 mulheres, 3 homens e 3 mulheres, 3 homens e 3 mulheres, 4 mulheres e 2 homens. Chegando a esses valores. Agora, o que é que eu vou fazer com esses valores? Veja que esse 210, eu já tenho os 6 agentes. Não? 4 homens e 2 mulheres. Esses 140 também já vou ser a minha equipe formadinha, com os 6. Só que diferentes, não? Uma eu tinha 2 mulheres e 4 homens, a outra eu tinha 3 mulheres e 3 homens. Que também são diferentes do outro grupo que eu formei. Totalmente diferente. Ou seja, eu tenho 3 situações, 3 casos de grupos já formados com 6 agentes, totalmente diferentes entre si. Quando isso acontecer, quando você formar grupos completos, pelo que ele te pede,
e que você veja que esses resultados são totalmente diferentes. Lógico, eu tenho uma quantidade de mulheres, uma quantidade de homens diferentes, logo os grupos não podem ser iguais, tá? São grupos diferentes. Eu vou aplicar o princípio aditivo, ou seja, o meu total de agentes aqui, o meu total de equipes que eu posso formar vai ser 210 mais 140 mais 21, que isso vai me dar 371 gabarito da nossa questão. Rapaz, eu tô uma fera hoje, tô errando uma. Letra C. Perfeito? Questãozinha tchutchuquinha da melhor qualidade pra gente. Vamos mais uma? Questão de número 7. Lembrando, para minha amiga André, que está aqui presente, minha amiga, eu até perguntei, você não respondeu, Rony. Rony Celani, é homem ou mulher? Mil desculpas aí, eu nem sei, eu acho que na outra aula também teve uma pessoa que eu fiquei na dúvida, a pessoa disse que era mulher, e eu fiquei até meio desengonçado lá, tá? Mas, até mesmo, ficou em alguma dúvida, a partir da semana, essa aula ao vivo fica à disposição do canal da ProAluno, ou então no YouTube lá da ProAluno, tem uma abazinha lá onde trazem essas aulas, essas lives do professor PH, tá certo? Bora para lá, exemplo 7. Considerando-se que em uma sala de aula tenha 30 alunos, incluindo Roberto e Tatiana, e que a comissão para organizar a festa de formatura deve ser formada por 5 desses alunos, incluindo Roberto e Tatiana. A quantidade de maneiras distintas para se formar essa comissão será igual a maneiras distintas, análise combinatória. Quantas opções nós temos? 30. Para escolher quantas? 5. Arranjo ou combinação? Tem alguns professores e livros que dizem que toda vida que você escutar comissão é combinação. Cuidado, nesse caso sim. Porém, se a minha comissão tiver, digamos, cargos específicos, nós vamos formar uma comissão com 5 alunos, onde um vai ser o presidente, o outro vai ser o presidente, o outro vai ser o secretário, o outro vai ser o tesoureiro, o outro vai ser o administrativo. Com funções, isso é arranjo. Mas, normalmente, falou em comissão, falou em combinação. Beleza? Então, eu tenho combinação, o cuidado é a combinação de quantas pessoas eu tenho? 30. Para escolher quantos? 5. Olha agora o negócio tchutchuquinha da melhor qualidade. Realmente eu tenho 30. Eu tenho 30. Desses 30, eu quero escolher 5. Mas veja o seguinte, a questão, ela me diz que eu tenho que, nessa comissão de formatura, eu tenho que incluir Roberto e Tatiana. Pessoal, se desses 30 eu for escolher 5, pode acontecer casos em que não estarão Roberto e Tatiana? Podem. Eu posso pegar quaisquer outros 5 desses 30 e não ter Roberto e Tatiana. Peraí, então não posso calcular só assim, não. Na hora que ele me diz que desses 5 inclui-se Roberto e Tatiana, eu preciso garantir as vagas dele. Portanto, não vão ter 5 vagas para essa comissão, vão ter 3. Por que 3? Porque essas 2 vagas aqui eu tenho que garantir que seja uma de Roberto e de Tatiana. Como a comissão, a ordem não importa, a combinação, as 2 vagas são deles. Logo, ao invés de ter 5, eu terei apenas 3. Beleza? Então, pegar ficou combinação de 33 a 3. Não. Se eu pegar e fizer
30 para escolher 30. Desses 30 para escolher 3, dentro desses 30 estão Roberto e Tatiana. Se eles estiverem concorrendo por essas outras 3 vagas, vai faltar gente. Por quê? Porque Roberto e Tatiana já estão garantidos no grupo, com as 2 vagas que a gente separou para eles. Então, por que eles vão participar do sorteio? Vão participar dessa comissão para encontrar as outras 3 vagas. Logo, dessas 30, eu tenho que retirar 2 pessoas, ficando 28. Isso é combinação de 28 para escolher 3. Rapidamente aqui, ó. Vou pegar aqui nesse cantinho. Essa é qual é? Em A7. Vou só armar aqui para a gente poder fazer esse cálculo. Fica logo aqui na calculadora, né? Para a gente ganhar esse tempinho. Mas depois vocês treinam em casa. 28 para escolher 3 é 28 fatorial, 3 fatorial, vezes 25. 28 menos 3, né? 25 fatorial. Ou seja, vai ser 28 vezes 27 vezes 26 vezes 25 fatorial. Sobre, aqui está faltando um fatorialzinho. 3 fatorial é 6, 3 vezes 2 vezes 1, vezes o 25 fatorial. Corta, né, o 25 com 25. Vou fazer aqui rapidinho. 28 vezes 27 vezes 26. 28 vezes 27 vezes 26. Dividido por 6. Dá 3.200. 3.276. Tem isso aí? Tem? Oh, Yamacho, tem, irmão. Graças a Deus. Tem sim. 3.000. Perdão, 276. Tchutchuquinha, né? Beleza. Nós estamos passando de 1h15 de aula. Daqui a pouco tem que finalizar. Daqui a pouco eu vou para o meu terceiro tempo. Sem babado do meu filho. Sexta-feira, ó, tchutchuquinha da melhor qualidade. Vamos embora, meu povo. Tranquilo até agora, Andréa. Rony, tudo bem por aí? Qualquer dúvida, posta aí que a gente está chegando junto. Olha o que é que nós vamos falar agora. Vamos falar um pouquinho de permutação. Pessoal, permutação nada mais é do que um tipo específico de arranjo. Tá certo? Tipo específico de arranjo. Só que com um detalhe. O N vai ser igual ao P. No arranjo, o N é igual ao P. Sempre quando eu tiver, e a permutação nada mais é do que isso, do que troca de posição, troca de lugar. Por exemplo, fomos eu, Andréa, Guito e Rony ao cinema. Nós 4. E o Ronieri, sim. Chegamos lá para assistir Homem-Aranha de Volta ao Lar. Ó, entupido. E só, quando a gente olhou, só tinha os nossos 5 lugares. 5 pessoas, 5 lugares. E aí eu, como um bom professor bom não, né? Um professor de matemática, deixa o bom para isso aí, né? Um professor de matemática pergunta para isso. De quantas maneiras a gente pode se sentar nessas cadeiras? Quantas pessoas eu tenho? 5. Para quantos lugares? 5. Isso é permutação. O N, 5, para escolher os lugares 5 são iguais. Isso é um caso de permutação e é algo bem tranquilo para o meu cálculo. Cálculo da permutação. P de N é N fatorial. Acabou-se. Ou seja, no nosso caso, por termos 5 pessoas, seria 5 fatorial, 120. Seriam 120 maneiras, que a gente já tinha acabado o filme e a gente ainda estava calculando lá de quantas maneiras. Tá certo? 120 maneiras. Baseado nisso, vamos ver o que é que fala aqui. Opa, tem uma antes, perdão. Tá aí. De quantas maneiras nós podemos organizar 6 medicamentos em uma prateleira? Ora, eu vou botar esses 6 em 6 posições, em 6 locais diferentes. 6 medicamentos para 6 locais que eu terei que colocar,
6 fatorial. Permutação de 6. Portanto, 6 fatorial, 620, a gente já tinha feito até esse cálculo lá na parte quando falamos de fatorial. Tá? Então, de quantas maneiras diferentes, análise combinatória. Eu posso organizar os 6 medicamentos em 6 posições, em 6 locais diferentes dessa prateleira. 6 medicamentos para 6 locais, 6 fatorial, permutação de 6. Aqui vale a pena alguns detalhezinhos, como esse caso. Na formatura dos 8 amigos, eles se caminhavam juntos para a fila a qual receberiam seus anéis. O número possível de diferentes filas, quantidade, né, de maneiras de formar uma fila, de modo que 2 desses amigos fiquem sempre juntos. Esse fica sempre junto é o que o PH chama de técnica da liga. Sempre quando você tiver uma questão de análise combinatória, certo? No caso, permutação, em que falem juntos, que dê uma ideia dessa disjunção, você vai aplicar a técnica da liga. Olha qual é a ideia da técnica da liga para esse caso. Técnica da liga. Técnica da liga. Veja que ele diz que ele tem 8 amigos para formar nessa fila. Então, façamos assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Se o cara não falasse mais nada, 8 pessoas em uma fila para 8 lugares, 8 fatorial. Permutação. Só que ele me diz o seguinte, ele quer que 2 amigos fiquem sempre juntos. Isso nos leva para a técnica da liga. Qual é a ideia da técnica da liga? Você faz assim. Pessoal, quantas posições, quantas pessoas devem ficar juntas? 2. Portanto, passa uma liga em 2 dessas posições. A partir do momento que você passa essa liga, em quantas posições forem, todas elas vão se transformar em uma posição. Se o cara dissesse que tivesse 4 amigos juntos, você ia passar uma liga em 4, e esses 4 iam se transformar numa única posição. Se o cara dissesse que 6 amigos quisessem ficar juntos, você ia passar uma liga em 6 tracinhos desses, e esses 6 tracinhos seriam representados por apenas um. Perfeito. Depois você faz assim, eu brinco que você olha para fora. Olhando para fora da liga, quantos tracinhos você tem? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fatorial. Depois, olha para dentro da liga. Dentro da liga tem quantos tracinhos? 2. 2 fatorial e acabou. Vamos recapitular? Digamos que naquele nosso exemplo do cinema, Guito, PH, Ronieri, Andréia e Rony foram ao cinema. Só que, por algum motivo, André e Rony queriam ficar juntos. A ideia é que eu vou colocar 5 tracinhos. Vamos para esse exemplo aqui, ó. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Os alunos querem ficar juntos, passo a liga em 2. E a partir do momento esses 2 se transformam em apenas uma posição. Olhando para fora da liga, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 fatorial. Olhando para fora da liga. Olhando para dentro da liga, quantas posições eu tenho? 2 vezes 2 fatorial. Isso aqui daria 48. 24 vezes 2.
E no nosso caso aqui, daria 7 fatorial, daria 5.040 vezes 2, que é igual a 10.080. Acabaria da nossa questão. Ok? No último caso, nossa última questão, está acabando. Então, essa é uma questãozinha bem tchutchuquinha da parte de permutação. Vamos ler. Ó. Na sequência crescente de todos os números obtidos, permutando-se os algarismos 1, 2, 3, 7, 8, permutando-se permutação, a posição do número 78.312 é. Então, se eu tivesse que escrever do menor para o maior, ele quer saber a posição do 78.312. Ok? É isso que a gente vai fazer agora. Se eu perguntasse a vocês qual seria o primeiro número dessa sequência, é o 12.378. Não é isso mesmo? É o menor número possível que eu vou ter com os números 1, 2, 3, 7, 8 e por aí eu vou aumentando. Só que olha o pensamento. Como ele quer em ordem crescente, será que eu posso ter como segundo número, começando com o 2? Não, PH, não dá. Por quê? Porque existem outros números que você pode começar com 1. Você poderia começar com 13.288. Você poderia ter o 12.387. Então, peraí. Então, imagino que se eu quero na ordem crescente, eu vou primeiro colocar todos com o número 1. Todos. Não vou colocar todos, porque eu quero a posição, mas eu quero a quantidade, se análise combinatória deles. Eu vou saber quantos eu posso ter, quantos números eu posso ter, começando com 1. Perfeito? Bom, tudo bem. Eu coloquei todos os números aqui, não sei ainda a posição. Depois vem quem? Todos os números começando com 2. 20.000 e alguma coisa. E depois? Segura as pontas. Vamos para a nossa tela. Oca. A ideia é o seguinte. Eu tenho os números 1, 2, 3, 7 e o 8. E eu quero chegar em que posição? Deixa eu pegar aqui o meu alfarrábio, 78.000. 78.302. Eu quero chegar nesse número aqui. Só que eu tenho que pensar primeiro o seguinte. Eu vou ter que vou ter que saber a quantidade de números que eu tenho com 1. Vou colocar o 1. E tenho quantos espaços? 1, 2, 3, 4. Para colocar quantos números? O 2, o 3, o 7, o 8, ou seja, 4 números. 4 números para 4 posições, isso é o quê? Permutação, portanto, 4 fatorial. Ou seja, eu terei 24 números começando com o número 1. Mas, depois que eu acabar o número 1, eu vou chegar perto do 78? Não. Tenho todos com o número 2, não é isso mesmo? Com a mesma ideia. 2, 3, 4 para 4 posições. 4 fatorial. Portanto, 24. Agora eu cheguei. Não, ainda não, pegar. Tenho 3 ainda aí. Eu vou formar os 30 e tantos mil. Meu Deus, é isso mesmo. Vamos para cá. 3. Novamente, com 4 números para 4 posições, 4 fatorial. 24. Já fomos 24 mais 24, 48, mais 24, 72. Agora, pronto, agora eu cheguei no 7. Então, é 78. Não. 78 não pegar. Teria que vir primeiro o 71. Né? Primeiro o 71, depois o 72, depois o 73. Minha nossa, é exatamente assim. Bora para cá.
O 7 está travado na minha posição. Eu vou procurar agora travar quem? O 8. Só que antes do 8 tem quem? Tem o 71, tem o 72 e tem o 73. Vamos pensar. Quantos números faltam colocar agora? 1, 2, 3. Para quantas posições? 3 números para 3 posições. 3 fatorial são mais 6. Imaginando que aqui também é a mesma coisa, ó, o do 2 e o do 3. São mais 3 fatorial, são mais 3 fatorial. 6 e 6. Só para eu ver até agora quanto é que está. 40 e 72. 72 com 18 dá 90. Já estou no 90. Ó, estou pertinho lá, é a partir do 94, né? 94, 95, pronto, já estou pertinho. Não estou fazendo aqui não. Então veja, onde é que eu estou agora? O 7 eu já tinha travado. O 7 eu já tinha travado. Já passei por todos os 71, 72 e 73. Qual é o próximo? 77 não, viu, pessoal? Não é o 77, porque o 7 eu já estou usando, é o 78. Travei o 78. Beleza. Agora eu cheguei. Não, PH. Antes do 78 e 300, eu tenho o 78 e 100, o 78 e 200. Vocês estão certos. Faltam 2 números para eu completar. 2 fatorial, que é 2. Mesma coisa com 72 e 200. São 2 fatorial mais 2. Agora sim, eu cheguei no 78 e o 300. E quem seria o próximo número? O 1, que vem antes do 2. Então, eu cheguei agora na minha posição, no 78.312. Depois de quantos? Depois de 90, com mais 2, 92, com mais 2, 94. Esse aqui, então, é o 90º. Tá difícil aqui. 95º. Ou seja, passaram-se 94 antes dele, até chegar aos 78.312. É o 95º gabarito. Letra B. Beleza, meu povo? Bom, deixa eu deixar aqui 2 recadinhos para vocês. Nós encerramos a nossa aula de análise combinatória. Espero que vocês tenham gostado. O primeiro recadinho é que, se tiverem interesse, o PH está com um curso disponível no ProAluno, Raciocínio Lógico para o CESP. Estamos exatamente na aula de análise combinatória, já tem 10 horas de curso. Na próxima semana tem mais aulas que eu vou estar postando no nosso site, normalmente entre terça ou sexta-feira, estamos tendo aulas que estão sendo postadas, já tem lá 10 horas, 20 aulas para vocês, do conteúdo padrão, digamos assim, do CESP. Se você quiser mais detalhes, entra nesse link que está aí com vocês. Tem lá uma aula 0. Obrigado, meu amigo. Boa aula aí para vocês. Boa aula agora para você aí, meu amigo. Então, quem quiser mais detalhes, entra aí nesse link que você está vendo aí. Vai estar à disposição de vocês uma aula 0, onde eu comento um pouquinho sobre o conteúdo programático, tá certo? E se vocês precisam, estão aí os meus contatos, blog, Facebook, YouTube, Instagram e o meu e-mail do beijo no papai e na mamãe, @gmail.com. Perfeito, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A aula daqui a pouco vai estar à disposição também no YouTube e aqui na plataforma do ProAluno. E a qualquer momento eu volto com uma nova live para gente, novo assunto, prova, concurso, edital, enfim, tudo a gente está falando por aqui, porque aqui quem manda é você. Bom final de semana, beijo no papai e na mamãe para todos vocês e até a próxima.